Quando eu era uma menininha, morava em uma fazenda com minha avó Irma, que tinha o peculiar hábito de contar ditados o tempo todo. Um deles ficou gravado para sempre na minha memória. Toda vez que algo era muito antigo, ela dizia que era mais velho que a alma do tio Fernando. Certa vez, perguntei a ela sobre um quadro que estava pendurado na sala de estar. Nele, havia algumas colinas verdes e uma casinha amarela no meio, cercada por flores coloridas. Naquele momento, minha avó respondeu que aquele quadro era mais velho que a alma do tio Fernando. Achei muito engraçado na época. Era uma maneira fofa de dizer que algo tinha muita história. Com o passar do tempo, comecei a me perguntar quem realmente era esse tio Fernando. Um dia, fui até minha mãe e pedi para ela me contar sobre ele. Ela sorriu e sugeriu que eu pedisse a minha avó para contar a história da alma de Fernando, já que ela sabia muito mais sobre isso. Eu tinha apenas 8 anos, então adorava ouvir as histórias que minha avó contava. E essa me deixou especialmente ansiosa para conhecer. Naquela tarde, saí da cozinha onde minha mãe estava e corri para o quarto da minha avó. Assim que entrei, disse: "Vó, me conta a história da alma do tio Fernando." Ela ficou um pouco surpresa, pois eu cheguei correndo e a peguei de surpresa. Mas então, ela sorriu e fez sinal para eu me sentar ao lado dela. Minha avó começou a me contar que o tio Fernando era, na verdade, o irmão mais novo dela. Segundo ela, desde que nasceu, ele tinha os olhos abertos, era cabeludo e quase nunca chorava. Quando tinha fome, ele mexia muito os braços e a boca, como se quisesse falar com a mãe, mas não emitia nenhum som. No início, a família achava aquilo engraçado e via como parte da personalidade dele. Mas, à medida que ele crescia, todos começaram a notar que Fernando tinha comportamentos bastante estranhos para a idade. Ela lembrou de um momento em particular. Fernando tinha cerca de 4 anos e ela, 9, eles estavam na sala, e de repente ele começou a olhar fixamente para a janela, muito sério, como se estivesse contemplando o céu. Naquele dia, estava chovendo, e enquanto minha avó tentava entender o que ele tanto olhava, Fernando disse que a alma dele era muito diferente da dela, porque ele tinha uma alma velha. Minha avó ficou sem palavras por um momento, e então começou a rir, achando que era uma piada dele. Mas ele a olhou com uma seriedade que a surpreendeu e pediu que ela parasse de rir. Quando ela percebeu que, mesmo rindo, ele continuava a encará-la com seriedade, ela parou. Para sua surpresa, Fernando sorriu e disse que a alma dela ainda não estava pronta para entender o que ele queria dizer. Poucos dias depois, Fernando começou a contar as mesmas coisas para os irmãos. Isso fez com que eles começassem a se afastar dele, pois achavam desconfortável ouvir um menino tão pequeno falar daquele jeito. Mas minha avó sentia um carinho especial por Fernando e decidiu ignorar os comentários dos outros, começando a levar a sério o que o menino dizia. Certa noite, durante o jantar, ele se aproximou da mãe com lágrimas nos olhos e disse que queria voltar para casa. Obviamente confusa, ela respondeu que eles já estavam em casa. Mas o menino continuou insistindo, dizendo que queria voltar para uma casa diferente, mesmo que ela não estivesse lá. Como todos já estavam acostumados às conversas estranhas de Fernando, a mãe decidiu perguntar mais sobre aquela casa. Ele começou a descrevê-la. Disse que tinha 2 andares e 3 quartos, janelas com molduras de madeira, paredes de tijolos vermelhos cobertas por pequenas trepadeiras verdes. Ele mencionou que o telhado era de madeira, que havia rosas na entrada, perfumando a casa quando chovia muito, e que a água vazava pelo teto da cozinha. A mãe ficou chocada ao ouvir essa descrição tão detalhada, porque nunca tinham estado em um lugar assim. Tentou explicar que ele não poderia conhecer aquela casa, pois eles sempre haviam morado na velha fazenda onde estavam. Mas Fernando insistiu, dizendo que eles não tinham vivido naquela época, que ele esteve lá antes de tudo ser inundado e que a terra se abriu para trazê-lo de volta. Minha avó disse que ficou fascinada com a descrição, mas os outros irmãos ficaram apavorados sempre que Fernando mencionava aquele lugar novamente. Quando ele estava prestes a completar 7 anos, minha avó viu algo no jornal que chamou sua atenção. O pai dela comprava o jornal aos domingos, já que eles não tinham televisão na fazenda. Em uma das páginas, havia uma matéria sobre uma cidade fantasma, um lugar perto do mar que tinha sido inundado há muitos anos.
Dizia que ninguém vivia lá há mais de 30 anos, e que estavam reconstruindo as casas para transformá-las em um destino turístico. A reportagem era extensa e incluía várias fotos das casas que compunham a cidade antes da enchente que a destruiu. Enquanto olhava as imagens, minha avó ficou impressionada com uma delas. Era uma casa que correspondia exatamente à descrição de Fernando. Tinha paredes de tijolos, telhado de madeira, rosas na entrada e trepadeiras subindo pelas paredes. Se não fosse a mesma casa, era incrivelmente parecida com o que Fernando descreveu. Ela correu para mostrar a ele, mas, ao ver a foto, ele disse que não tinha certeza. Parecia não se lembrar de nada do que havia contado anos antes, embora tenha ficado surpreso ao ver que sua irmã ainda lembrava da descrição perfeitamente. Ela insistiu com os pais para que fossem visitar o local, acreditando que, embora ele não se lembrasse claramente, Fernando havia vivido outra vida. De alguma forma, tinha memórias daquela existência passada. Naturalmente, os pais acharam a ideia absurda. Minha avó contou que nunca foi tão severamente punida quanto naquele dia, e nunca mais foi novamente. Seu pai, um homem de profunda fé cristã, considerou o que ela disse uma blasfêmia. Depois disso, minha avó e Fernando decidiram não falar mais sobre esses assuntos na frente da família. Isso não foi um grande problema, porque, com o tempo, os irmãos mais velhos se mudaram, alguns para a cidade, outros para formar suas próprias famílias. Como minha avó e Fernando eram os mais novos, foram os últimos a sair de casa. Com o passar dos anos, Fernando parecia ter esquecido tudo o que dizia na infância. Ele sempre foi uma pessoa tranquila, gostava de passar o tempo sozinho na natureza. Às vezes, ia para o mato à noite, só voltando no dia seguinte. Ele dizia que dormia onde a noite o encontrasse. Sempre foi gentil com todos que o conheciam, mas nunca mais falou sobre suas estranhas lembranças. Minha avó, no entanto, jamais esqueceu. Ela continuou dizendo que Fernando tinha uma alma velha e passou a usar essa expressão sempre que algo era muito antigo. Quando teve seu primeiro filho, rapidamente disse que algumas coisas eram mais velhas que a alma de Fernando. E essa frase se tornou sua marca registrada. Eu nunca conheci o tio Fernando, então perguntei à minha avó o que havia acontecido com ele. Com o ar triste, ela me contou que, quando minha mãe ainda era pequena, ele disse que precisava se despedir. Minha avó não entendeu muito bem o que ele queria dizer, mas ele insistiu que precisava ir embora e que não poderia voltar, embora soubesse que eles se encontrariam novamente em outro lugar. Depois disso, ele se embrenhou nas montanhas e nunca mais voltou. Minha avó sempre contou à minha mãe sobre ele. Mais tarde, quando nasci, compartilhou toda a história comigo. A verdade é que eu não pensava muito no tio Fernando até alguns anos atrás, quando minha avó ficou doente. Dizem que, quando as pessoas idosas estão prestes a deixar este mundo, seu espírito começa a se desprender aos poucos, como se sentissem que precisam se despedir e começassem a ver coisas que nós não conseguimos. Foi isso que aconteceu com minha avó. Há 3 anos, sua saúde começou a deteriorar e ela passou a ficar mais tempo na cama. Nesse estágio, começou a dizer que seu tempo aqui estava acabando. Ficávamos muito tristes ao ouvi-la falar isso, mas havia algo em seu tom que transmitia uma calma quase reconfortante. Uma noite, tive dificuldade para dormir, sentindo a garganta seca, e decidi ir à cozinha buscar um copo d'água. Não acendi a luz, para não incomodar ninguém. Enquanto estava na cozinha, achei ter ouvido a voz da minha avó. Fui até o quarto dela, que sempre deixava a porta entreaberta, e vi que ela olhava para uma cadeira ao lado da cama, sorrindo. Ela parecia conversar com alguém, mas eu não conseguia entender o que dizia. Eram apenas sussurros. Me aproximei devagar. Com a luz da janela, juro que vi algo ou alguém naquela cadeira. Não era uma sombra, mas uma silhueta violeta que emitia uma espécie de luz e parecia flutuar. Naquele momento, senti falta de ar. Não acreditava no que estava vendo. Então, de repente, a luz do abajur se acendeu e a silhueta desapareceu. Olhei para minha avó, que havia acendido a luz ao lado da cama. Ela me chamou, perguntando se eu estava ali há muito tempo. Eu não sabia o que dizer, mas percebi lágrimas nos olhos dela. Contei o que tinha visto, e ela sorriu, dizendo que seu irmão havia vindo visitá-la.
Era a segunda vez em poucos dias que ele a visitava. Perguntei de qual irmão ela estava falando, mesmo já sabendo a resposta. Ela não disse mais nada, mas parecia calma, quase feliz. Disse que Fernando estava esperando por ela e que, em breve, seria hora de reencontrá-lo. Naquela noite, chorei com minha avó, porque sabia o que suas palavras significavam. Dormi ao lado dela, abraçando-a com força para que ela não fosse a lugar algum. Mas, ao amanhecer, ela já tinha partido. Acordei ainda segurando seu corpo frágil, mas logo percebi que sua alma já não estava ali. Ela havia partido com o tio Fernando. Olá, meu nome é Raul e a verdade é que eu não sei mais a quem contar o que aconteceu comigo, porque ninguém parece acreditar em mim. Minha família diz que foi apenas um sonho estranho do qual estou obcecado, mas eu não acho que seja isso. Tudo começou anos atrás, quando eu ainda era criança e meus pais compraram uma linda fazenda nos arredores de Lexington, Kentucky. A fazenda era realmente bonita, com uma atmosfera muito aconchegante e rodeada por enormes campos verdes onde eu sabia que poderia brincar o tempo todo. Eu estava muito empolgado de estar ali. Meus 3 irmãos e eu estávamos ansiosos para passar nossas férias de verão lá e não ficamos desapontados. Você podia aproveitar a natureza sem problemas. Se ficasse entediado, tinha internet, os telefones e a eletricidade sempre funcionavam. Era como ter o melhor dos dois mundos, a conveniência da cidade e a beleza e tranquilidade do campo. Além disso, fizemos amigos rapidamente com as crianças locais. Os dias ali eram pura alegria e passávamos horas explorando cada canto da casa e brincando nos pastos. Mas, aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Eram pequenos detalhes que os adultos não pareciam perceber, mas que meus olhos curiosos de criança notavam. Uma vez, eu estava com outras crianças de uma fazenda próxima, brincando de hóquei no porão da casa, que meus pais haviam transformado em sala de jogos, quando de repente começamos a ouvir vozes. Eram como sussurros, como se as pessoas estivessem falando muito baixinho. No começo, achamos que eram meus irmãos pregando uma peça, então decidimos ignorar para ver se eles se entediavam. Mas, não importava quando tentássemos fingir que nada estava acontecendo, os sussurros continuavam até que, em um momento, ficou tão assustador que decidimos sair do porão e jogar frisbee no quintal. Mas, quando estava chovendo e eu não pude sair, estava montando um modelo de dinossauro quando, de repente, alguém começou a bater insistentemente na porta do meu quarto. Pensando que fosse meus pais ou um dos meus irmãos, falei que podiam entrar, mas continuaram batendo. Isso aconteceu 3 vezes até que, cansado, me levantei e fui abrir a porta. Lembro que vi a sombra de pés do outro lado, mas quando abri a porta, não havia ninguém ali, nem no corredor. Isso já estava estranho demais, mas aí algo ainda mais assustador aconteceu. O meu modelo voou sozinho e bateu na parede bem ao lado da minha cabeça. Nesse momento, fiquei tão assustado que corri para encontrar meus pais. Mas, embora eles me confortassem e ouvissem minha história, disseram que era só minha imaginação e que a casa era um lugar seguro e acolhedor. Mas eu sentia que havia algo mais ali, algo escondido nas sombras, esperando pacientemente para me atacar. Eu podia sentir isso. Outra vez, lembro que meus irmãos e eu passamos horas construindo o que chamamos de fortaleza perfeita. Usamos todas as almofadas do sofá da sala e os cobertores dos nossos quartos para construir um forte impenetrável, segundo nós. E ele parecia realmente impressionante. Então decidimos que dormiríamos lá naquela noite. Queríamos fazer pipoca e sorvete na cozinha para assistir filmes até cairmos no sono. E como eu era o mais novo, me coube levar as coisas da cozinha para o forte. Mas, justo quando eu estava prestes a abrir a coberta para entrar, ouvi um sussurro estranho que não conseguia entender, vindo de dentro do forte. Eu tinha certeza de que não poderia ser nenhum dos meus irmãos, porque eu os havia visto na cozinha e só havia uma saída. Então eu teria visto eles saindo. Coloquei as 2 tigelas de pipoca no sofá e chamei meus irmãos, mas tudo o que consegui foram mais sussurros assustadores. Comecei a pensar que talvez um deles tivesse deixado o tablet ligado e estivesse assistindo algum vídeo de terror ou algo assim. Então, me senti um pouco bobo por ter ficado assustado e abri a coberta com mais confiança.
Mas não sei como explicar. Dentro estava tão escuro, como uma caverna. Fortes são um pouco escuros, mas se a luz estiver acesa, os cobertores não conseguem bloquear totalmente. Mas, nesse caso, por alguma razão que eu não entendi, estava assim, como se algo dentro de lá estivesse engolindo a luz. Além disso, estava estranhamente frio, muito mais frio do que lá fora. Eu estava parado na frente do forte, que estava tão escuro quanto uma caverna e tão frio quanto isso. Nada podia ser visto, como se fosse um buraco negro. Eu estava prestes a gritar para meus irmãos virem ver aquilo. Mas, antes que eu pudesse, o forte desabou do nada, como se uma bomba tivesse explodido lá dentro. Os sofás e cobertores voaram por todo lado. A pipoca fez uma bagunça e a TV tremeu tanto que eu pensei que ia cair também. Eu estava em completo choque, tremendo de medo e totalmente desconcertado. Meus irmãos ficaram extremamente irritados comigo, pensando que eu tinha feito aquilo só para irritá-los. Mas obviamente eu não tinha feito nada. Porém, mesmo tentando explicar de mil maneiras o que tinha acontecido, ninguém acreditou em mim. No final, tudo ficou arruinado e fomos dormir. Esse tipo de coisa acontecia sempre que íamos àquela casa. Mas o mais estranho e assustador para mim foi que ninguém mais na minha família parecia ter nada de estranho acontecendo. Era como se aquilo que estivesse na casa tivesse se tornado obcecado por mim, sempre tentando me incomodar e tornar minha vida miserável durante as férias de verão. Com o tempo, minhas visitas à fazenda se tornaram menos frequentes à medida que fui crescendo. Minhas responsabilidades e a vida em geral me fizeram ficar longe daquele lugar, tão perturbador que só de lembrar disso meu cabelo se arrepiava. Mas, como ninguém jamais acreditou em mim, chegou o dia em que meus pais decidiram que eu tinha que passar alguns dias das minhas férias lá. No começo, tudo parecia normal, tanto que comecei a achar que talvez tudo o que eu tivesse vivido na infância fosse só um devaneio da minha imaginação. Por um momento, pensei que minha mente infantil tivesse exagerado as coisas e que talvez nada de estranho tivesse realmente acontecido na casa. Mas essa tranquilidade durou até a primeira noite, quando chegamos de manhã e passamos o dia mais normal possível, cavalgando e nos divertindo ao ar livre. Mas naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, senti uma tensão estranha no meu quarto. Olhei para a porta e vi que ela estava aberta, mas eu poderia jurar que tinha fechado. O corredor parecia mais escuro do que o normal, e um quadro na parede parecia estar me encarando. Tentei me convencer de que era só a minha imaginação, que era só o trauma do que eu tinha vivido na minha infância. Então, me deitei na cama, fechei os olhos e tentei relaxar, mas não conseguia me livrar daquela sensação de inquietação. De repente, a sensação de que o quarto estava ficando gelado me atingiu, como se eu estivesse dentro de um freezer. Minha pele se arrepiou e um calafrio percorreu minha espinha, mas então senti algo gelado na minha perna. Nesse momento, tremi e pulei, abrindo os olhos. Estava tudo muito escuro, mas no meio da escuridão, consegui ver uma figura difusa que, para meu horror, estava acima de mim. Não consegui ver seu rosto, era só uma sombra escura com forma humana, o que me fez sentir um terror profundo nos ossos. Tentei gritar, mas nada saiu. Minha voz estava presa na garganta. Queria me mover, mas meu corpo estava paralisado, incapaz de responder. De repente, a figura levantou a cabeça e subiu pelo meu corpo até ficar face a face comigo, e seu hálito gelado bateu no meu rosto. Enquanto isso, eu permanecia imóvel, incapaz de me mover. Era como se aquela entidade tivesse me imobilizado, e por mais que eu tentasse gritar ou me afastar, meu corpo não respondia. Então, senti que ela se aproximava do meu ouvido, e foi nesse momento que ouvi um sussurro horrível que ficará para sempre na minha memória. Eu vou vir até você algum dia. Nesse momento, o nível de pânico em que eu estava é algo que eu nem sei descrever. Só vou dizer que nunca senti tanto medo na minha vida. Desesperado e aterrorizado, fiz uma última tentativa de me mover ou gritar. Após alguns segundos, consegui soltar um pequeno grito, mas soou mais como um murmúrio, e meus movimentos eram mais espasmos do que qualquer outra coisa. Tremendo, deitei-me na cama, com o coração batendo tão forte que achei que fosse sair do meu peito. Então, ouvi o que parecia uma risada fraca. De repente, a figura desapareceu. No mesmo instante,
O quarto se iluminou novamente e a pressão que até então oprimia meu corpo simplesmente desapareceu. No entanto, passaram-se alguns minutos antes que eu conseguisse me recompor. Não consigo nem explicar como eu consegui dormir naquela noite, mas quando acordei no dia seguinte, minha cabeça estava cheia de perguntas e dúvidas, e meus medos não desapareceram. Não consegui explicar o que acontecerá. Embora minha família não tenha acreditado no que eu disse, a verdade é que tenho certeza de que aquilo não era um pesadelo. Não era algo da minha mente. Aquela coisa esteve lá comigo, e sei que ela vai voltar. Meu nome é Cláudia e eu definitivamente tenho que compartilhar o que aconteceu naquela pequena fazenda. Até hoje, essa lembrança me assombra, e talvez compartilhar isso com alguém possa me ajudar a superar um pouco. Então, esta é a minha história. Certa vez, no verão, decidi escapar para aquela pequena cidade onde meus avós haviam se estabelecido para aproveitar os últimos anos de vida. Eles compraram uma casa pequena em uma fazenda antiga bem agradável, a apenas 100 metros da estrada. O lugar tinha um terreno muito grande onde eles instalaram uma horta orgânica. A casa ficava afastada das outras e era o local perfeito para se desconectar do caos da cidade. Quando cheguei, comecei a explorar a casa, que mais parecia uma cabana. Tinha uma cozinha muito aconchegante com uma saída para o exterior, uma sala de estar com uma lareira que parecia a saída de um filme, ideal para as noites frias, e o banheiro era espaçoso, com banheira e tudo. Também havia um quarto que tinha sido transformado em biblioteca, o quarto principal e 2 quartos de hóspedes que tinham o básico. Eu disse aos meus avós que tinham feito uma excelente compra, e eles ficaram encantados. Contaram que se sentiam em casa. Acontece que eles tiveram sorte com a compra, pois o dono anterior era um homem de cerca de 45 anos, que estava se mudando para a Espanha por causa de um trabalho importante e precisou vender a propriedade com urgência. Ele deixou que comprassem por um preço muito abaixo do valor de mercado. No começo, achei estranho e perguntei se a cabana tinha alguma dívida ou algo suspeito. Mas meu avô, que sempre é cauteloso com negócios, já suspeitava disso e fez questão de verificar tudo com o cartório. No fim das contas, parecia que ele realmente era só um homem que precisava sair rápido. Na sexta-feira à noite, eu estava morta de cansada depois da viagem, então, depois do jantar com os avós, fui para o banheiro e preparei a banheira para um bom banho quente. Depois de alguns minutos, eu estava imersa e fechei os olhos para aproveitar o momento. Me sentia maravilhosa, tudo estava calmo e tranquilo, o clima perfeito para relaxar, até que senti algo estranho. A água de um lado da minha perna se mexeu. Sentei-me rapidamente, achando que talvez uma garrafa de shampoo tivesse caído ou algo assim. Mas, vendo que não havia nada, pensei em um rato e quase gritei. A água parecia se mover como se algo estivesse se movendo com cuidado, mas não vi nada. Tentei não fazer alarde, mas não consegui mais me sentir à vontade. Aquela sensação arruinou o momento para mim. Então, meu banho relaxante terminou. Saí da banheira rapidamente, tomei um banho rápido, me enrolei em um roupão e fui para o meu quarto. Lá, comecei a arrumar algumas coisas da minha bagagem enquanto escovava o cabelo na frente do espelho. Tudo estava tranquilo de novo, e foi um alívio saber que não tinha mais nada para fazer pelos próximos dias. Minha mente estava completamente desconectada, mas então algo quebrou aquele silêncio. Vi no espelho a cortina da janela se inflar como se alguém estivesse lá. Me virei rapidamente, sentindo meu pulso acelerar. Aquilo definitivamente não era o que eu imaginava. Eu tinha certeza do que vi. Não havia ninguém ali. E, no entanto, a cortina havia se inflado de uma maneira que não tinha nada a ver com o vento. Ela não se movia suavemente. Parecia que tinha decidido se separar da janela e ficar ali, firme, desenhando uma silhueta. Fui até a janela e verifiquei que ela estava fechada. Então, a abri com um rangido que confirmou que ninguém havia entrado. Se alguém tivesse entrado, eu teria ouvido com certeza. Mas o estranho foi que nenhuma brisa soprava lá fora, e isso me deu arrepios. No entanto, tentei ignorar tudo isso, pensando que era só a mudança do barulho da cidade para o silêncio do campo. Certamente minha mente estava me pregando peças. Quando você passa o dia rodeado de trânsito e vozes, de repente, se encontra em um lugar cheio de silêncio e paz.
A cabeça começa a imaginar coisas estranhas. Me convenci disso para poder seguir com minha noite e esquecer aquilo. Sentindo-me mais calma, apaguei as luzes e me deitei na cama, fechando os olhos e pronta para descansar. Mas, antes de adormecer, ouvi o piso rangendo. Tentei não dar muita importância. Pensei que era normal em casas antigas. No entanto, o segundo rangido me deixou um pouco desconfortável, e o terceiro soou ainda mais alto, como se estivesse vindo bem ao lado da cama. Nesse momento, comecei a ficar nervosa. 3 rangidos, cada um mais perto que o anterior. Isso não poderia ser apenas um ruído aleatório de uma casa velha. Poderia, por mais desconfortável que estivesse. Achei que não fosse motivo para me preocupar até que senti a cama afundar à minha frente. Nesse ponto, pulei para a cadeira e acendi a lâmpada de noite. Estava aterrorizada, com o coração acelerado e com a sensação assustadora de que alguém estava me observando. Meu primeiro impulso foi procurar meus avós, mas já tinha 22 anos e não queria incomodá-los, por ser uma medrosa. Então, tentei me convencer de que era só um pesadelo, mas tão real que eu tinha dificuldades para distinguir da vida real. Comecei a repetir isso como um mantra na minha cabeça para não ficar tão assustada, mas estava claro que eu estava tendo dificuldades para acreditar nisso. Sentindo-me incapaz de fechar os olhos, decidi ir até a cozinha pegar um copo de água para me acalmar. Lembro-me de que estava usando uma regata e short de algodão, o que achei confortável para dormir. Servi um copo de água com gelo, mas, ao beber, senti algo quente roçar meu rosto. Dessa vez, gritei de terror, ao mesmo tempo em que soltei o copo, que se estilhaçou em 1000 pedaços no chão, espalhando cacos de vidro por toda parte. Meus avós apareceram instantaneamente, alertados pelo escândalo. Quando meu avô viu os cacos de vidro no chão, soltou uma risadinha, como se achasse que toda a confusão fosse porque eu tinha deixado o copo cair. Mas o que realmente aconteceu foi que o susto fez com que eu o deixasse cair. Percebendo que havia acordado os avós, fiquei mortificada e pedi desculpas rapidamente, não querendo assustá-los ainda mais. Agora eles estavam acordados no meio da noite também, graças à minha bagunça. Nesse ponto, minha avó me abraçou e me disse que não era problema, que limparíamos tudo amanhã e que eu só precisava descansar. Eu não queria contar a eles tudo o que tinha acontecido, pois já os havia assustado e eles eram muito velhos para eu ficar atormentando-os com minhas paranoias. Então, voltei para a cama, mas desta vez deixei a luz acesa e comecei a ler um livro para relaxar um pouco. No entanto, minhas pálpebras começaram a pesar depois de alguns minutos e decidi aproveitar o sono para fechar os olhos e tentar descansar, embora a luz ainda estivesse acesa. Os minutos passaram, embora estivesse cansada. Assim que fechei o livro, não consegui dormir. Tudo ficou estranho quando ouvi o interruptor de luz. De repente, tudo ficou completamente escuro. Fiquei paralisada. Nunca acreditei em fantasmas, mas naquela noite tudo mudou. Queria fugir, mas por algum motivo, preferi ficar parada, me sentindo mais segura, agindo como se estivesse dormindo. Comecei a ouvir rangidos no piso de madeira novamente, que estavam se aproximando da minha cama. Então senti o colchão afundando. Foi um golpe duro para mim. Abri os olhos cuidadosamente e, com um pouco de luz, vi o colchão afundado à minha frente, mas não havia ninguém ali. Não sabia o que pensar. Fechei os olhos novamente, me sentindo confusa e aterrorizada, enquanto as lágrimas começavam a se acumular nos meus olhos. De repente, senti uma mão invisível e gelada secando meu rosto. Em seguida, acariciando meu cabelo. Foi absolutamente aterrorizante. Eu estava tão exposta, tão assustada, tão indefesa, que simplesmente não me senti capaz de fazer nada além de ficar muito quieta e esperar que o que quer que estivesse ali fosse embora. De repente, algo frio começou a subir minha perna debaixo dos cobertores, lentamente, subindo do meu joelho até minha coxa. Isso me deixou tão desconfortável que minhas pernas começaram a tremer. Então, ouvi o som inconfundível de alguém cheirando meu pescoço. Não era minha imaginação, havia alguém ali. Nesse momento, senti aquela mão gelada que estava nas minhas pernas se mover pelo meu corpo até chegar ao meu pescoço. E foi aí que o verdadeiro terror tomou conta de mim.
O que quer que estivesse ali começou a apertar meu pescoço com força, dificultando a minha respiração. Tentei me soltar, mas não havia nada. Só podia sentir aquelas mãos apertando meu pescoço e me sufocando. Foi uma sensação tão aterradora que não consigo descrever a dor de não conseguir respirar. Nesse momento, algo me fez lutar de volta. Com todas as minhas forças, consegui me libertar e levantei o rosto em direção ao teto. E tudo ficou silencioso. A partir desse momento, eu não conseguia mais me mexer. Não queria olhar para os lados e me sentia completamente paralisada. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, e a coisa que estava me segurando estava mais do que pronta para continuar. Antes de acabar com a minha vida esta noite, preciso colocar por escrito a razão que me trouxe até aqui. É uma forma de desabafar, em meio ao turbilhão de dor e medos que apertam o meu peito neste momento. Se eu tiver coragem, vou postar isso quando terminar. Se você estiver lendo, é porque já aconteceu. E eu quero que saiba que, no final, estou em paz, porque sei que fiz o que era certo. Tudo começou quando me mudei para a fazenda do meu noivo. Meu animal favorito nesse lugar era uma porquinha chamada Bombil. Ela era uma grande porca que, à primeira vista, poderia parecer um pouco assustadora, mas, na verdade, era um doce. Bombil se comportava como um cachorrinho. Sempre que eu me aproximava, ela pedia para eu fazer carinho nas orelhas dela e fazia barulhos adoráveis se eu não a atendesse. Na verdade, foi ela quem, em parte, me convenceu a viver na fazenda. No começo, eu tinha muito medo de me mudar para lá com o Tony e a sua infinidade de animais: ovelhas, cabras, galinhas, perus, porcos, jumentos e outros animais de fazenda. Antes disso, eu só tinha tido 2 animais de estimação, 2 peixes e uma tartaruga. Mas eu estava completamente apaixonada por ele, e ele por mim. Então decidi me arriscar e me mudar para o rancho de 45 acres dele, poucos meses antes do nosso casamento. O pai do Tony tinha criado ele lá, mas, infelizmente, havia falecido 2 anos antes de eu chegar. Depois que me mudei, ela começou a insistir para que eu vendesse aquela casa e nos mudássemos para mais perto da cidade. Mas bastaram alguns dias para que Bombil me mostrasse que os animais da fazenda eram mais do que simples bichos de estimação. Ela era incrivelmente inteligente e carinhosa, parecia minha amiga, e logo comecei a amar o resto dos animais como parte da minha nova família também. Quando cheguei à fazenda, ela estava grávida, e uma semana depois que Tony e eu voltamos da nossa lua de mel, ela deu à luz 4 porquinhos adoráveis. Embora eu estivesse prestes a ter um ataque de pânico durante o parto, consegui estar lá do começo ao fim e fiquei orgulhosa de ver aquilo. No dia seguinte ao nascimento, Tony trouxe as crianças dos vizinhos para nomear os filhotes, como era a tradição. O porquinho mais novo se chamou Po, o que não foi muito original, mas estava decidido. E, depois disso, tudo estava indo muito bem. Os filhotes precisavam de muitos cuidados, mas eram incrivelmente carinhosos. Eu estava convencida de que, entre a sabedoria natural de Bombil e a experiência de Tony, eu não cometeria muitos erros no cuidado deles. Mas os filhotes tinham apenas alguns dias de vida no mundo quando o pesadelo começou a acontecer. Depois de terminar os afazeres do dia, Tony e eu fomos dormir felizes como todos os recém-casados. Mas não demorou muito para que um grito aterrador me acordasse. Nesse momento, eu pulei para longe de Tony e corri até a janela. E realmente não consigo descrever o desespero horrível que senti naquele instante. Foi assustador. Corremos escada abaixo e atravessamos o campo até o chiqueiro dos porcos. Mas, quando chegamos lá, o grito já havia cessado. Como se alguém tivesse desligado o rádio, e só podíamos ser guiados pela luz da lua. Não consegui ver direito o que estava acontecendo até estar a alguns passos do desastre. Deus, só de lembrar disso, me vêm lágrimas aos olhos. Lá estava o pobre porquinho, seu corpinho em pedaços. Parecia que ele tinha sido arremessado contra a parede repetidamente. Suas perninhas estavam deslocadas, o corpo inchado e roxo. Seu narizinho se mexia como se ele estivesse tentando respirar, mas nunca conseguia, e seus olhos vidrados nos encaravam enquanto passávamos pela porta. E Bombil estava lá, completamente indiferente, ao lado do seu filhote moribundo. Eu não conseguia entender aquilo até que,
Naquele momento, com um movimento quase automático, ela o levantou pela nuca com a boca e ergueu sua cabeça com uma força brutal. Quando percebi o que ela estava prestes a fazer, gritei e tentei impedi-la, mas Tony me parou, me segurando pelo braço, enquanto ela enterrava o focinho no chão com força brutal, esmagando o pequeno Paul. Quase desmaiei ao ouvir os ossos do pobre porquinho se estalando contra o chão. Naquele momento, comecei a gritar desesperada e tentei entrar no celeiro, mas, mais uma vez, Tony me impediu. Já acabou, Brenda. Ele está morto, sussurrou Tony enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto. No fundo do meu estômago, um nó se formou. Ele estava certo. Ou provavelmente estava morto no instante em que bateu no chão. Eu não sabia quantas vezes Bombil havia jogado o filho contra o chão antes de chegarmos, mas entendi por que Tony me impediu. Se tivéssemos interferido, seríamos responsáveis pela morte dele. O mais humano a fazer era deixar a natureza seguir seu curso. Mas o que havia de natural nisso? Tony também estava com lágrimas nos olhos enquanto pegava os outros 3 filhotes que estavam aterrorizados no canto, enquanto Bombil continuava a mover seu corpo mole, satisfeita por Paul estar morto. Eu assistia meu marido enquanto ele levava os filhotes para o cercado ao lado, tentando mantê-los afastados da mãe, e me pediu para esperar na casa enquanto ele enterrava Paul. Eu estava completamente atonita. Não conseguia entender o que estava acontecendo com Bombil. Ela era uma porquinha doce e muito carinhosa. Jamais imaginaria que fosse capaz de fazer algo tão cruel e contra a natureza como aquilo. Eu quase conseguia ver o mal nos olhos dela enquanto matava seu próprio filhote. Se eu não soubesse que era um animal, poderia jurar que ela sentia satisfação em fazer isso. Eu simplesmente não conseguia processar aquilo. Assim que cheguei no quarto, me joguei na cama para chorar. E logo depois Tony chegou. Ele também estava muito abalado, mas, mais do que isso, eu percebi que ele estava especialmente agitado. Ele estava ensopado de suor e coberto de terra quando entrou e se sentou do outro lado da cama. Ficou em silêncio por um tempo, então levantou as sobrancelhas e disse: Brenda Codrington, tem algo que preciso te contar. Isso me deu um arrepio, pois era raro ele me chamar pelo nome completo. O que foi? Sussurrei, sentindo um vazio no estômago. O que aconteceu essa noite não é novidade. Todos os animais da fazenda matam seus filhotes, a menos que sejam separados imediatamente. Não sei por que isso acontece. Não há explicação científica para isso. É algo que sempre aconteceu aqui. Nesse momento, ele desviou o olhar, mas eu me aproximei e perguntei: como isso é possível? Eu não sei, me desculpe. Sei que isso não é a resposta que você gostaria, mas é tudo o que posso te dizer. Até Bombil? Perguntei, lembrando o apelido que dei à minha porquinha favorita. Sim, Brenda. Todos fazem isso. Ele suspirou, e eu sabia que aquele suspiro significava que ele estava se preparando para a próxima parte. Você deve estar se perguntando por que eu não separei os bebês logo, não é? Ele disse, e eu assenti. Ele suspirou de novo e continuou. A verdade é que fui egoísta. Vi ele apertar os punhos, frustrado. Eu não queria ter que te contar isso. Queria acreditar que tudo estava só na minha cabeça. Sabe, agora que o pai morreu e que você e eu estamos começando uma nova vida, pensei que, ao invés de separar vocês dois, poderíamos apenas ver o que aconteceria. Talvez a maldição nunca tivesse existido, e eu nunca teria que ter essa conversa horrível com você. Mas olha o que acabou acontecendo. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha e caiu na cama. E meu coração apertou de dor. Eu sabia que ele estava sofrendo também, mas o que ele estava me dizendo era tão estranho e macabro. Como isso era possível? Nos dias seguintes, Tony evitou olhar nos meus olhos. Ele estava tão envergonhado que parecia o culpado pela morte de Paul. Ver o quanto isso o chocava só fez eu amá-lo mais. Eu disse 1000 vezes a ele, mas ele não o acreditou. No entanto, aquela foi só a primeira infanticídio que presenciei na fazenda dele. Desde então, se passaram 4 anos e várias mortes, especialmente quando os animais dão à luz à noite, quando não estamos supervisionando e não percebemos que a mãe estava em trabalho de parto. Tentamos manter os animais separados, mas eles precisam se reproduzir para a fazenda funcionar. Eu não gostaria de listar todos aqueles episódios horríveis que vi, porque claramente são memórias muito desagradáveis. No entanto,
Uma que me assombra em pesadelos é quando uma cabra de chifres enormes tentou enforcar sua filha. Eu nunca poderei esquecer a cara da cabra tentando enforcá-la. Mas o que poderíamos fazer? Eu continuei com as minhas tarefas diárias, assumindo mais responsabilidades na fazenda, já que o Tony foi promovido no trabalho. Ele agora é especialista de qualidade em uma empresa de seguros. Com a nova posição, precisa viajar de vez em quando para treinamentos. Um dia, no meio da manhã, quando fui trocar a água e a ração de um dos galpões, vi a DHY descansando em um monte de feno. Chamei seu nome animada, mas um pouco assustada. Ela parecia mais magra, mas não vi nenhum filhote. E estranhamente isso me deu um alívio, porque teria sido uma bagunça enorme ter que resgatá-los e me sentir responsável por eles até o Tony voltar. Eu não estava pronta para isso sozinha. Para ser sincera, preferiria poder continuar acreditando que ela nunca esteve grávida. Quando me agachei para tocá-la, a bola laranja de pelo se esticou e piscou feliz. Mas o barulho das cabras sedentas me fez levantar para dar-lhes água. A água estava em um enorme recipiente de 10 galões em um canto do galpão e precisava ser trocada a cada 2 ou 3 dias. Mas, naquela altura, eu já estava há uns 5 dias sem trocar. E como você pode imaginar, a água já estava muito turva, cheia de feno, sujeira e toda a imundície que as cabras traziam com os focinhos. Como sou uma mulher baixa, levou um tempo considerável para levantar e virar o recipiente. Mas, de repente, ouvi o som da água caindo seguido de alguns barulhos secos e molhados. Fiquei tão assustada que soltei o recipiente e fiquei olhando o que restava diante de mim. Foi então que olhei horrorizada para os corpinhos murchos dos filhotes da DHY. Eram tão pequenos que ainda tinham os olhos fechados. Naquele momento, caí de joelhos e comecei a chorar. O mais assustador era que eles não tinham feridas, então o único pensamento que me veio à mente foi que a Dorothy os pegou um por um e os afundou na água até pararem de se mover. Não troquei a água nem a comida naquele dia até que a noite caiu. Passei a tarde tentando localizar o Tony, que chegaria perto do anoitecer. Quando consegui entrar em contato com ele, ele sugeriu que eu colocasse uma toalha sobre os corpinhos e que ele resolveria tudo quando voltasse. Gostaria de poder dizer que estou escrevendo isso porque tenho medo pela vida de outro animal. Mas não, é muito pior do que isso. Pouco depois disso, descobri que estava grávida, e como era de se esperar, Tony e eu tivemos uma discussão sobre tudo isso quando descobrimos que eu estava esperando um bebê. E se isso acontecer comigo? Perguntei a ele, quase temendo sua resposta. E se eu decidir machucar nosso bebê? Quando falei isso para ele, o Tony acariciou meu cabelo, olhou para mim com carinho e disse: "Querida, isso não vai acontecer. Eu cresci nesta fazenda, lembra? Nosso bebê vai ficar bem e crescer saudável e feliz." No entanto, por dentro, eu sentia uma mistura de raiva e medo, porque não conseguia deixar de pensar que ele foi criado sozinho pelo pai. Sua mãe, por tudo o que dizem, morreu no parto, mas olhando para tudo o que eu tinha visto até agora que penso sobre isso, talvez essa tenha sido a história que eles lhe contaram para evitar mais perguntas. Esta noite, estou sozinha e já se passaram 10 dias desde que dei à luz. Durante todo esse tempo, não estive sozinha um minuto sequer. Tony e meus pais, família e vizinhos estiveram lá para me apoiar o tempo todo, o que tem facilitado ignorar aqueles pensamentos sombrios que me assaltam, pensamentos de machucar meu bebê. No início, tentei me convencer de que era algo psicossomático, que ao me obsessar por essas ideias, eu realmente pensava que isso poderia acontecer, mas toda noite, desde que o Dylan nasceu, fico acordada, procurando na internet sobre depressão pós-parto, buscando alguma resposta que explique como me sinto. Claro, se você procurar o suficiente na internet, pode encontrar justificativas para qualquer coisa, mas toda vez que deixo o celular de lado e olho para a pequena figura no berço ao meu lado, tudo o que consigo pensar é o quanto quero machucá-lo. Não consigo evitar ser atacada por pensamentos intrusivos relacionados a pegá-lo pelas pernas e batê-lo contra o chão repetidamente, como o Boo fez com o pauzinho. Isso me apavora, e a cada dia que passa, sinto uma angústia profunda me consumindo do estômago. Não falei nada disso para o Tony porque sei que, se contasse, não só o desapontaria profundamente, mas ele não deixaria o Dylan comigo por um segundo sequer. Ele me veria como um perigo,
E tenho medo de que ele fizesse comigo o que tenho certeza de que o pai dele fez com a mãe dele. E ele teria que viver com isso pelo resto da vida. Eu amo meu filho com todas as minhas forças, e a conexão maternal que tenho com ele é quase avassaladora. Mas não sei por quanto tempo mais consigo conter esse desejo horrível que tenta me dominar. Até dormir se tornou impossível para mim. Esse tormento não me dá descanso. Os pesadelos se tornaram mais aterrorizantes a cada dia. Na noite anterior à saída do Tony, sonhei que o Dylan e eu estávamos nos escondendo de um assassino. Eu o segurava firme no meu peito enquanto corríamos por um campo de milho escuro, parando apenas para recuperar o fôlego e ouvir o assassino se movendo pelas plantas até finalmente sair do campo e ver uma casinha ao longe. Corri até lá o mais rápido que pude. Fechei a porta e me joguei no sofá com o Dylan nos braços até conseguir me acalmar. Então, o coloquei na mesa à minha frente. Tirei seu pijama, mas o que fiz a seguir é uma imagem que me persegue a cada segundo. Comecei a tirar sua pele. Ele não fez nenhum som, apenas me olhou com um olhar intenso enquanto eu arrancava pedaços de pele, que ia colocando de lado, até que, pouco a pouco, o despojei até restar apenas um pedaço de pele entre seus olhos. Nós nos encaramos por um bom tempo e então seus olhinhos afundaram em sua cavidade ocular. Nesse momento, eu acordei. Pulei da cama com o coração disparado. Corri até o banheiro e vomitei repetidamente. Antes que o Tony pudesse me perguntar o que havia de errado, eu disse que a comida tinha me feito mal. Tomei um banho que durou 1h30 até que meu coração parasse de bater tão acelerado. Agora estou sozinha com meu filho. Algumas horas atrás, subi para trocar a fralda dele e alimentá-lo. Desci, tomei um copo de leite e decidi assistir TV por um tempo, tentando me distrair dos pensamentos sombrios que já estavam começando a me assaltar. A última coisa que lembro depois disso é ter sentido meu corpo desfalecer, não o suficiente para dormir, mas cerca de 20 minutos atrás, acordei e não sabia como, mas já estava pela metade das escadas com uma faca na mão. Quando percebi, gritei de terror e joguei a faca o mais longe que pude antes de desabar ali mesmo, chorando em desespero e angústia. Não aguento mais. Não tenho controle sobre mim mesma. Deus, eu nem sei mais quem sou. Ouço o Dylan chorando agora. Ele já está gritando por comida há um tempo, e não o alimentei desde a tarde porque tenho medo do que farei antes de conseguir me controlar. E se eu ligar para o Tony, para minha mãe, para o vizinho ou para a polícia, sei que, no momento em que desligar o telefone, talvez eu mate o Dylan antes que alguém chegue. Estou pirando e não há mais nada que eu possa fazer para controlar isso. Eu preciso proteger meu filho de mim ou dessa coisa que está me consumindo por dentro. Escrever isso é a única coisa me impedindo de machucar meu próprio bebê. Agora estou tremendo tanto que sei que não tenho muito tempo antes que eu não consiga mais aguentar. Desde que esses pensamentos surgiram, tenho usado cada fragmento da minha mente para encontrar uma maneira de impedir isso. E hoje à noite finalmente encontrei uma maneira de salvar o Dylan de mim. Não posso arriscar ter outro surto como o que aconteceu nas escadas. E escrever isso tem sido uma forma de procrastinação. Eu sei, Tony, eu te amo. Dylan, eu te amo. Por favor, nunca se esqueçam. Tenho um último pedido antes de desistir de tudo. Queimar essa fazenda até que não reste nada além de poeira e cinzas e correr. Correr o mais longe possível daqui e nunca mais voltar.